Nos episódios anteriores, eu te mostrei física, campos, Princeton, radiônica, plantas que cresceram sem agrotóxico. Humanos, com colesterol, glicemia e pressão arterial alta, respondendo ao campo informacional. Estudos clínicos com duplo cega e grupo controle. Mesmo assim, existe ainda a objeção que resiste a tudo isso. Pode ser placebo, pode ser crença, pode ser expectativa. Hoje eu fecho essa objeção com o argumento mais simples que existe: os animais. Porque animal não tem placebo, animal não tem crença, não tem expectativa, não sabe que está sendo tratado. Se melhorou, o campo atuou e ponto final. Cristina Delgado Pascoal, veterinária especialista qualificada em acupuntura para animais. Clínica Veterinária Palomeiras, Madrid, Espanha. O trabalho diário dela como veterinária, ela se deparava com o mesmo problema que todos os colegas de profissão conhecem: doenças crônicas para as quais a medicina convencional não oferece cura. Asma, doença crônica de pele, alergia, doenças autoimunes, inflamação crônica das gengivas em gatos, inflamação intestinal crônica. A única saída convencional, cortisona a longo prazo, com todos os efeitos colaterais que isso implica para o resto da vida do animal. Foi então que ela começou a usar o Quantec na prática clínica e documentou o que viu. Uma das primeiras vantagens que ela destacou foi algo que qualquer dono de pet entende: o animal não precisa estar presente. Basta uma foto digital, um fio de pelo. Por que isso importa? Porque a visita ao veterinário já é um evento de estresse. Para gatos ansiosos ou agressivos, pode desencadear um ataque de asma. Com o Cantec, o tratamento acontece à distância. O animal fica em casa, no ambiente dele, sem estresse. E o campo informacional atua mesmo assim. Ela também desenvolveu o que chama de acupuntura virtual, quando o animal resiste ao tratamento físico. Ela insere os pontos de acupuntura como entradas no Pantec e o dispositivo preenche esses campos, sem agulha, sem contato, sem estresse para o animal. Mas tem um dado no relato da doutora Cristina que vai além da clínica, que toca numa dimensão que poucos veterinários falam. Ela percebeu que o ambiente familiar do animal importa, que o animal absorve a energia dos conflitos ao redor. Brigas, tensões, desequilíbrios emocionais na família aparecem como agravamento na doença do animal. Por isso, cada tratamento dela inclui uma pergunta: até que ponto o animal se sente confortável no ambiente? Como ele se relaciona com as outras pessoas e outros animais da casa? E quando ela cria um conjunto de emissões para o animal, algo notável acontece. Muitos dos tutores desses animais se reconhecem ao ler esse conjunto de emissões, porque o animal geralmente apresenta os sintomas que refletem os conflitos do ambiente, e, em particular, os conflitos do próprio dono. A frase que ela ouve com frequência no consultório: eu tenho a impressão que eu mesmo fui examinado. O campo não separa animal do ambiente, o campo lê tudo e trata tudo. Agora eu quero te mostrar um mundo onde o argumento do placebo simplesmente não existe. Cavalos. Elf Kotler, campeã federal austríaca de equitação, Aras de Stossen, Baixa Áustria. Especialidade cavalos nórdicos, equitação western. Com uma égua nórdica Zedes, ela conquistou vitórias na classe de rédeas pesadas e o título do Campeonato Federal Austríaco. Mas Zedes começou a mancar repetidamente. Os veterinários foram chamados, exames foram feitos e a resposta foi sempre a mesma: não encontramos a causa. Foi então que um membro da escola de equitação chamou a atenção de Elf para a biocomunicação instrumental. A análise forneceu uma indicação decisiva: uma fissura na patela, aparentemente relacionada a um ferimento que Zedes havia sofrido no campo quando tinha apenas 2 anos de idade. O ferimento do joelho havia sido tratado na época, mas a fissura passou completamente despercebida. E não era só isso. A análise também apontou uma deficiência de vitamina B, um parasita cerebral e uma infecção latente por herpes. Nenhum desses diagnósticos havia sido encontrado pelos métodos convencionais. O campo leu o que os exames não viram, mas Edson não foi o único caso. Franca, outra égua do mesmo estábulo, jovem e com uma queixa que preocupava muito a sua dona: exaustão e fraqueza persistentes. Os veterinários convencionais não conseguiram explicar. A análise no quanto que revelou, durante a troca de dentes, a jovem égua havia sofrido uma lesão na língua. Essa ferida estava conectada ao estado geral dela, mas havia algo ainda mais grave por trás disso: um câncer intestinal incipiente, aparentemente o responsável original pelo mau estado geral da égua.
Além disso, a consulta aos bancos de dados mostrou Franca havia sido montada com uma cela mal ajustada e a quarta e quinta vértebras cervicais estavam inclinadas para a direita. Esse último diagnóstico, o osteopata confirmou e corrigiu posteriormente. Após o tratamento com Planck, a ferida na língua cicatrizou rapidamente. Exames posteriores não mostraram mais sinais de câncer. A égua ficou cada vez mais disposta e, obviamente, estava gostando do trabalho. Um cavalo não tem opinião sobre radiônica, não tem expectativa de cura, não sabe o que é o Planck. Ele apenas melhorou. Um gato com asma crônica, tratado à distância, sem estresse, sem cortisona, um animal agressivo que não pode ser tocado, tratado com acupuntura virtual. Uma égua mancando há anos com fissura, parasita e infecção que os exames convencionais não encontraram. Outra égua com câncer intestinal incipiente, diagnosticada e tratada pelo campo. E eles têm em comum? Nenhum sabia que estava sendo tratado. Nenhum tinha expectativa formada pela teoria. Nenhum poderia fingir uma melhora que não existia no corpo. Esses são os marcadores mais honestos que existem. E eles responderam. Isso é o que me dá confiança no trabalho que faço todos os dias. Não é fé, não é entusiasmo, é observação repetida em sistemas que não mentem. O campo atua, o corpo responde, o resultado aparece, independente de crença. Esses casos relatados estão documentados no site do fabricante e uso eles porque ficar falando sobre os meus atendimentos aqui irá tornar esses vídeos apenas propaganda sem comprovação. Mas tenho experiências próprias incríveis e teremos vídeos específicos para isso. Ao longo dessa série, eu te levei para uma jornada da física quântica à biologia, do laboratório de Princeton aos canteiros de rosas, dos exames de sangue de idosos brasileiros ao gato que respira melhor sem sair de casa, a égua campeã que voltou a competir depois que o campo encontrou o que os exames não viram. Cada episódio adicionou uma camada. Cada camada tornou mais difícil ignorar o que está sendo mostrado. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta diferente. Você passou o tempo todo pensando em pessoas, animais e organismos vivos. E se eu te disser que uma empresa também tem um campo, que uma organização também emite frequências, que os conflitos internos, a cultura, o propósito ou a falta dele aparecem no campo coletivo da empresa, da mesma forma que aparecem no corpo do animal, que reflete os conflitos da família. E dá para ler esse campo, identificar os alinhamentos e transmitir informações corretivas para o campo de uma organização inteira. Não é metáfora, no próximo episódio eu te mostro como. Você tem um pet? Já percebeu que ele reflete o que está acontecendo na sua casa? Conta aqui nos comentários. Animal não tem placebo, cavalo não tem crença, o corpo não mente. Compartilha com quem ainda duvida. No episódio 8, o campo da sua empresa, o que ele está dizendo sobre você. O link já está aqui abaixo disponível. Eu te vejo lá.